Olá, amigos! Mais uma vez estamos com vocês aqui no expressãoms.com.br. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras, ao meio-dia, a gente leva para vocês uma nova entrevista, sempre com assuntos de relevância que a gente olha nas redes sociais, o que está acontecendo no momento na nossa cidade. Curtam a nossa página no Facebook, @expressão.ms, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Expressão MS. Acione lá o sininho. Sempre que a gente colocar um vídeo novo, uma nova entrevista, vocês vão receber uma notificação. O nosso convidado de hoje é uma pessoa conhecida em Três Lagoas, foi policial militar, é tenente da reserva, já foi secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Três Lagoas, foi diretor de trânsito, foi secretário de trânsito e também gerente da Ciretran de Três Lagoas. Hoje ele é presidente do CMS, Conselho Municipal de Saúde. Estou falando do Milton Gomes Silveira. Milton, seja bem-vindo. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui falando no seu programa. Milton, nós vamos falar bastante sobre saúde de Três Lagoas e principalmente sobre o Conselho de Saúde. Para que o nosso internauta possa entender bem como ele é formado, o Conselho Municipal de Saúde, como é que, para fazer parte, como que participa, como é formado o Conselho e, basicamente, a principal atividade dele ali é em relação à fiscalização de recursos do SUS. Antes de eu responder essa questão, é importante a gente frisar que a saúde pública no Brasil teve uma grande mudança a partir da 8ª Conferência de Saúde de 1986. Todo aquele estudo de reforma sanitária culminou na Conferência de 1986, e que levou esse projeto da saúde, do Sistema Único de Saúde, para a Constituinte de 88, que foi aprovada essa nova sistemática de saúde no Brasil. Que poucos países do mundo têm saúde universal igual a nossa. O Brasil ele tem um sistema que ele é totalmente completo no sistema de atendimento da saúde, o que difere de muitos países. Muitos países a saúde é privada. Aqui nós temos um sistema único, sistema universal, descentralizado, com 3 esferas de governo que participa da gestão, do financiamento da saúde. Então, em 88, foi criado esse sistema, que vinha já discutindo há muito tempo no Brasil e culminou-se com essa aprovação na Constituição de 88, que tem um capítulo só da Seguridade Social e aí está incluída a saúde no meio, o artigo 196, 197, 198 da Constituição Federal. Esse sistema, ele priorizou a participação popular na gestão da saúde, que anteriormente não tinha isso. E em 90, a Lei Orgânica da Saúde regulamentou esse capítulo da Constituição Federal que regula hoje todo o sistema de saúde pública no Brasil. E com a Lei 8142, ela deu as especificações e as competências dos Conselhos de Saúde nas 3 esferas: Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Esses 3 entes, eles são o órgão fiscalizador e controlador da gestão da saúde nas 3 esferas. Então, aqui em Três Lagoas, nós temos um conselho municipal que é composto de 12 membros, titulares e 12 suplentes. Aí você pergunta, como é a escolha desses conselheiros? Ao longo do tempo, foi-se aperfeiçoando o sistema e hoje em Três Lagoas existe o seguinte: o Fórum dos Usuários da Saúde, que é o órgão que congrega a entidade representativa da sociedade, e que, através dela, você escolhe os conselheiros que vão compor esse segmento, que é os usuários, que compõem 50% do conselho. Tem o Fórum dos Trabalhadores da Saúde,
que é outro organismo que reúne os trabalhadores e faz a escolha dos conselheiros que vai compor nesse segmento. E tem os gestores e os prestadores de serviço, que é outros 25% que compõem o Conselho de Saúde. O gestor é indicado pela própria gestão, e aí junto, em comum acordo, e os prestadores de serviço. No caso aqui em Três Lagoas, nós temos 2 conselheiros da administração municipal e 1 conselheiro do Hospital Auxiliadora. E o restante compõem os trabalhadores, 25% que é 3, e 6 dos usuários. Aí a pergunta, como fazer para participar desse sistema? Só para vocês terem uma ideia, as pessoas falam muito, mas a participação é muito pequena. Até eu entrei no conselho em 2018, nós só tínhamos 6 conselheiros e não tinha nem suplentes. Por quê? Porque não tem interesse as pessoas participar. Tudo que é de graça, tudo que é voluntário, nem sempre as pessoas querem. Às vezes algumas pessoas, por interesse, outros, às vezes querem ir para o conselho para fazer politicagem. O conselho não é local de fazer política. O conselho é política de saúde. Não pode ser política partidária no conselho. Afinal de contas, os usuários querem alguém que defenda seus interesses da saúde, e não o interesse partidário. Então, hoje nós temos uma boa representação no Fórum dos Usuários de Saúde. Então, qualquer entidade da sociedade civil organizada que ela esteja devidamente organizada, tem diretoria, tem eleição, tem estatuto, ela pode participar do FUSO. Basta que ela faça um pedido para o FUSO, que é o Fórum dos Usuários da Saúde, e peça para ser filiada ao FUSO. Primeira coisa que se faz é filiar a entidade. A entidade foi aceita, tem uma aprovação, a plenária do FUSO reúne e aprova ou não essa entrada dessa entidade. Ela sendo aprovada, ela vai indicar 2 representantes para o FUSO. Cada entidade pode indicar 2 representantes para compor o FUSO. Todas as entidades que compõem o FUSO, que tem representante lá, concorrem a conselheiro. A votação é feita dentro do Fórum dos Usuários da Saúde. Nós estamos tendo umas polêmicas aí, algumas entidades aí na sociedade que agora descobriu que existe, depois não sei quantos anos, descobriu que existe um fórum, descobriu que existe um conselho de saúde. Então, elas ficam querendo achar que lá tem interesse. Quem tem interesse é de graça, não se ganha nada, lá você paga para ser conselheiro, porque você desloca todo dia, você tem que fazer visitas, tem que fazer relatórios, você tem que deslocar. Eu fiz uma inspeção em Arapuá, eu fui com o meu carro. Não que não tenha o carro, a prefeitura dá, mas por questões da necessidade de fazer uma inspeção em loco inopinada, foi com o meu carro. Quer dizer, você não ganha nada para isso. É preciso que você tenha a vocação de servir a comunidade. Se não tiver, não adianta querer ir para o conselho. E além do mais, para ser conselheiro, é preciso que você também procure conhecer o sistema. Não adianta você ser conselheiro e não saber nem por que está lá. A sistemática da saúde pública é um emaranhado de normas e regras e tudo mais que o conselheiro que não se aperfeiçoar, que não se estudar aquela sistemática, ele fica uma pessoa que participa, mas não sabe o que está participando. Então é importante essa formação, essa qualificação para que você possa defender aquilo que é de interesse da coletividade, mas saber também o que está defendendo, porque não adianta você pleitear aquilo que é impossível. A coisa pública não é igual a uma coisa privada que você decide e faz do jeito que bem quer. Tem norma, tem regra, tem todo um sistema a ser observado. Então, é preciso isso. Então, os fóruns estão abertos. Os trabalhadores estão abertos aos trabalhadores, os usuários estão abertos aos usuários. Qualquer entidade legal que quiser participar está aí à disposição para se comunicar com o fórum e pedir seu ingresso nesse colegiado. Dentro dessa questão de normas aí, que realmente é muita lei para poder cumprir, e aí tem Tribunal de Contas, que às vezes também tem as suas resoluções, a sua forma de fiscalizar. Quais as principais atribuições do Conselho Municipal de Saúde na fiscalização dos recursos investidos aqui? Por exemplo, ele fiscaliza somente recurso que é proveniente do município, ali dos 15%, que vem da União, que vem do Estado também. Como é que funciona essa fiscalização aqui? A gestão plena de saúde, os municípios que têm gestão plena de saúde, toda a estrutura é gerenciada pelo município. No caso de Três Lagoas, nós somos gestão plena há muitos anos.
Então, todos os recursos têm que passar pelo Fundo Municipal de Saúde. Não existe, é a porta de entrada de todos os recursos, seja federal, seja estadual e seja do próprio município. Ele cai no fundo e esse fundo é gerido pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é uma mini prefeitura dentro da prefeitura, porque ela tem autonomia em razão das normas da saúde no Brasil, que a gestão da saúde é da secretária de saúde. E aí, lógico, o prefeito é corresponsável, porque ele é o gestor municipal, mas é através do Fundo Municipal de Saúde, todos os recursos. O Conselho ele tem competência de... O maior instrumento do Conselho de aprovação de contas chama Relatório Anual de Gestão, chama RAG. Esse relatório anual de gestão é que vem a prestação de conta da saúde, que é obrigatória ser submetida ao Conselho e ser aprovado. Em não sendo aprovado esse relatório, pode ser suspenso o repasse de recursos federais para o município. Então, o Conselho tem essa competência principal, eu estou falando, mas ele é um rol de atribuições. As diretrizes da saúde municipal é o Conselho que aprova, a fiscalização dos serviços, se as metas estão sendo cumpridas, vamos dizer assim, quando você propõe o orçamento da saúde, o Conselho ele deve ser, antes de ser mandar a LDO, às vezes o município não cumpre isso, o que está escrito na lei. Na Lei Complementar 141/2012, ela deixa claramente que antes de mandar-se o projeto orçamentário para a Câmara Municipal, precisa o Conselho aprovar a cota parte que vai para a saúde. Discutir e aprovar. Porque você tem o plano plurianual, tem a PAS, que é a Programação Anual de Saúde. Essa PAS está incluído, tudo vai ser feito dentro do ano, dentro daquele exercício. E essa PAS ela é aprovada também pelo Conselho. Então, primeiro, a programação anual é aprovada pelo Conselho. Ali vai dizer o que você pretende fazer dentro daquele período. Mas antes disso, no plano plurianual, o que acontece? Já existe uma previsão para os 4 anos. Aí, cada ano, aquela PAS ela é atualizada levando em consideração já a programação dos 4 anos, e é atualizada e o Conselho aprova, aí vai dizer onde vai ser investido, onde você gasta os recursos que o município vai disponibilizar. Aí já inclui todos os recursos, tanto no nível federal, estadual e municipal, que são tripartite. Então, o Conselho tem uma gama de atribuições, convênios, contratos, por terceirizado, todo o Conselho tem que tomar conhecimento, tem que avaliar. Então, por isso que às vezes o Conselho cria muito problema, às vezes o gestor acha que o Conselho, em vez de ajudar, atrapalha. Mas, pelo contrário, o Conselho é o maior parceiro da administração municipal na área de saúde. Quando o gestor sabe trabalhar com o Conselho, ele tem mais gente ajudando a fiscalizar, ajudando a criar, a levar os problemas para ser resolvidos, as sugestões que é preciso ser feitas, os anseios da comunidade, que é lá que chega, através, além da Câmara Municipal, as pessoas procuram vereador, mas procuram também os conselheiros de saúde. É através dessas pessoas que você levanta os problemas. O gestor comprometido, ele deve ficar satisfeito de ter um conselho que está cobrando determinadas coisas para o bem da coletividade, que em última instância satisfeita, quem que se beneficia disso? O próprio gestor. Então, o conselho não é adversário do gestor da saúde. Ele é um aliado. Só que ele precisa ser ouvido, não precisa ser ignorado. Ele precisa ser ouvido e respeitar suas competências e dialogar. O diálogo é a melhor coisa. Nesses 2 últimos anos que eu sou presidente, eu tenho procurado dialogar com a administração, especialmente da gestão da saúde propriamente dita, no sentido de fazer o melhor para a coletividade. Não é para mim, é para a coletividade. Então, a gente está comprometido em atender, levar uma saúde melhor, então a gente está buscando soluções que não prejudicam a saúde. Onde que se reúne o Conselho hoje? Qual é a periodicidade dessas reuniões de vocês? O Conselho ele tem uma sede própria hoje, bastante arrumadinha, um local bem bom, que é ali na Avenida Eloy Chaves, 47, bem pertinho da Avenida Rosário Congo, ao lado do consultório do Dr. Guerra. É um espaço bom, comporta de 80 a 100 pessoas, tem a plenária reúne ali, tem a Secretaria Executiva do Conselho, que funciona lá,
como eu falei no início, além do plenário, existe a Secretaria Executiva do Conselho, que é o órgão do Conselho que dá execução aos andamentos das decisões do Conselho, do plenário do Conselho, e dá suporte aos conselheiros naquilo que é necessário. Se precisa de um veículo para transportar até um local, para fazer uma visita em uma unidade de saúde, para tudo que é necessário o exercício da função de conselheiro, a Secretaria busca esse suporte, a Secretaria de Saúde é obrigada a dar esse suporte para o Conselho. E o Conselho tem um orçamento próprio também que pode ser utilizado para as atividades que o Conselho, por exemplo, tem um curso para fazer, você tem que deslocar. Esse orçamento ele serve para que possa pagar uma diária para deslocar, pagar o custo do deslocamento. Mas se usa muito pouco porque o Conselho, a atuação dele aqui local não tem necessidade. É só quando tem um evento fora, uma necessidade. Mas é muito pouco usado os recursos do Conselho. Mas ele precisa ter. Está na norma que ele tem o direito de ter um orçamento próprio gerido pelo plenário, pela mesa diretora do Conselho. Tá, eu esqueci de responder. Em relação as reuniões ordinárias são mensalmente. Todas a segunda quarta-feira do mês existe a reunião ordinária do Conselho. Uma semana antes, a mesa diretora do Conselho, que é composta de 4 integrantes, um presidente, um vice-presidente, um secretário e um segundo secretário. Essa mesa diretora reúne uma semana antes e monta a pauta do Conselho, da reunião plenária. Essa reunião é feita sempre com uma semana antes para dar tempo de publicar a pauta no Diário Oficial, que é uma obrigatoriedade, né? Então, essa mesa reúne, prepara-se a pauta, recebe os pedidos da Secretaria de Saúde e aqueles que são indicados pelos conselheiros, pelo fórum, ou algum pedido da comunidade que chega lá que a gente acha relevante, a gente coloca na pauta e forma essa pauta, e essa pauta vai a debate, vai à plenária na reunião na segunda quarta-feira do mês, ordinariamente. E pode ser convocado, quantas forem necessárias, reuniões extraordinárias, se o justificar, tiver assunto que tem urgência, que justifica uma convocação, então será feita reuniões extraordinárias para isso. Milton, poucos dias atrás aí teve uma mudança que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de um projeto de iniciativa do Executivo no regimento interno. O que, na prática, acarreta essa mudança a partir de agora? Chamou a atenção a forma como foi feita essa mudança, né? O projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, ele mudou alguns incisos do artigo 2º da Lei 3.699, que é a lei que organiza o Conselho. O Conselho foi criado em 1997. Em 1998, se não me engano, teve uma nova reformulação na legislação que criou o Conselho, e agora, no 2020, depois que eu já era presidente do Conselho, nós fizemos uma nova proposta de lei, e essa nova proposta foi encaminhada para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde via Prefeitura, encaminhou para a Câmara e foi aprovada essa lei 3.699/2020, que aprovou essa reorganização do Conselho como um todo, atualizando todas as normativas nessa lei. O artigo 2º dessa lei, ele elenca todas as competências do Conselho. Tinha 29 incisos. A Prefeitura, não sei através de qual a iniciativa de quem foi, encaminhou para a Câmara uma proposta de alteração nessa norma, só que nem consultou o Conselho, não deu conhecimento ao Conselho para que a gente pudesse debater. Propor mudança é uma prerrogativa da administração, mas a priori deveria ter discutido com o Conselho, dialogar com o Conselho. Por que você quer mudar isso? Por que você quer mudar aquilo? Qual é a razão? Que a gente poderia ou aperfeiçoar até, né? Porque, afinal de contas, o Conselho está ali, igual eu falei, para ajudar, não é para atrapalhar. Eles mandaram essa proposta em caráter de urgência, urgentíssima lá, não foi submetida a nenhuma análise mais ampla, e eu acho que houve um equívoco da Câmara, até porque, pelo jeito, a Comissão de Constituição e Justiça não analisou, porque
vários incisos que propuseram lá são totalmente inconstitucionais. Ele contraria frontalmente a Lei Complementar 141/2012, a Lei Federal 81/42, que é a que regula os SUS, os conselhos, a Lei 80/80, a Lei Orgânica da Saúde, e até a Constituição Federal, que é o artigo 198. Então, eu acho que foi uma falta de debate, de discussão, uma pressa de mudar, eu não sei por qual razão, aí não compete a mim, quem tem que responder isso é a administração, mas criou-se uma situação complicada. Por exemplo, um dos incisos da lei que dizia, que está na lei federal e na lei complementar, mas que a lei municipal ela é a base nossa aqui, que dizia que o Conselho tem que discutir, votar e aprovar o relatório de gestão. Um desses incisos que eles alteraram, eles colocaram que tem que discutir e analisar, mas não aprovar o relatório de gestão. Nós não tem competência de aprovar ou não, que é totalmente inconstitucional. Já que se nós não aprovar o relatório de gestão, o Tribunal de Contas não vai aceitar as contas, o Ministério da Saúde pode suspender repasse, porque sem o relatório de gestão aprovado. Então, não deu para entender o porquê de algumas mudanças que teve lá. Revogou 3 incisos. Na realidade, teve revogação de 3 incisos, que foram o 5, o 9 e o 12. Esses incisos foram revogados, e alguns deles diziam exatamente que era a competência do Conselho. Aprovar previamente, analisar previamente convênio, contratos com terceiros prestadores de serviço, que está na norma geral, como é obrigação do Conselho. Os relatórios de gestão, que eles tiraram a palavra aprovar, suprimiram essa palavra aprovar dos incisos que eles alteraram. Então, eu acho que, eu não sei a razão, o porquê fizeram isso. Porque não tem lógica. Legalmente, já está na norma federal, que você não pode fazer uma lei municipal que contraria uma lei federal. Agora eu pergunto, se o Conselho resolver seguir a lei e não aprovar o relatório de gestão, resolver seguir a lei municipal e não aprovar o relatório de gestão, dizendo, não vou analisar, não vou aprovar, porque não mudaram a norma. E aí? Como é que fica? Quer dizer, foi uma mudança que, a salvo o melhor juízo, ela não teve o cunho de melhorar a saúde pública em nenhum momento. Ela teve outras propostas que eu não sei qual que é. Então, com isso, eu acho que comprometeu, em vez de melhorar, piorar a situação. Aí alguém vai falar, mas se a lei federal existe, mas se o Conselho resolveu, não, eu vou seguir a lei municipal. Ele não está sendo omisso, porque a lei está dizendo que não. Nessa reformulação também eles incluíram mais, se não me engano, 5 incisos. E esses 5 que incluíram, alguns até certo ponto foi benéfico, não vou dizer que foi ruim. Vai contribuir para a discussão, né? Então não veio. Mas 3, 4 incisos foi bastante prejudiciais, já que são normas que já existem em lei federal que não poderia ter sido alterada. Porque quando nós propusemos essas mudanças, nós levamos em consideração a lei federal, né? Que nós não poderíamos pôr uma lei do Conselho que seja inconstitucional em relação à lei federal que regula a saúde no Brasil, e essa 141, que é a lei que é o Tribunal de Contas que faz essa avaliação. E o Tribunal de Contas exige que seja submetido quadrimestralmente, precisa fazer um parecer sobre a prestação de conta, porque o Tribunal de Contas exige. E anualmente tem que ter um outro parecer anualmente. Então, quer dizer, como você tira isso da nossa lei municipal, que é a que reorganizou o Conselho? Então, foi, a meu ver, um equívoco muito grande por parte da administração. E até dentro desse gancho aí, esse projeto de lei foi aprovado em caráter de urgência no dia 25. Uhum. No mesmo dia 25, foi publicado no Diário Oficial do Estado, aqui dos municípios do Estado, a resolução do Conselho, né, que aprova o plano de contingência, de combate às doenças aí, dos vetores do Aedes. Como é que é feita essa fiscalização, por exemplo, desse plano, que foi publicado no mesmo dia que houve essa mudança aí, né? E está lá, aprovando. Pois, tanto que o Ministério da Saúde,
a maioria dessas mudanças, desses programas que diz na saúde, é preciso ser submetido ao Conselho, sob pena do Ministério da Saúde estar cobrando. Alguma parte o Tribunal de Contas cobra, que é em relação à gestão, à organização da gestão, dos planos e tal. Mas o Ministério da Saúde, todos os programas que o Ministério da Saúde implanta a nível nacional, que vem até o município, ele precisa da aprovação do Conselho. Então a gente aprova, discute e aprova. Se a gente tiver dificuldade, alguma coisa não tiver conforme, a gente propõe, ressalva, propõe correção, mas tem que submeter ao Conselho. Essa resolução ela foi aprovada uma semana antes, na plenária do mês passado, desse mês, né, do dia 9 ou 10, se não me engano, e ela foi publicada. Todo ano existe um plano de contingência para essa área do Aedes aegypti, da leishmaniose, é proposto. E esse grupo que trabalha, tem um comitê que cuida da Aedes aegypti, desses vetores, ele presta conta constantemente ao Conselho. Vai o chefe lá, apresenta os números, as estatísticas, as avaliações, os bairros que estão mais problemáticos. Eles levam todas as informações para o Conselho. Então, quando vem um projeto desse, um plano desse, a gente já tem as informações e ele vai lá apresentar um questionamento, por que isso, por que daquilo. Então, o Conselho se inteira daquilo e aprova esse projeto. Entendeu? Então, é assim para todos os projetos da Secretaria. Então, o Conselho, ele não é que ninguém inventa nada, está na sua Constituição, nos seus objetivos, essa finalidade. Então, nós temos resoluções que nós já propusemos. Por exemplo, lá no ano passado, nós fizemos uma resolução que nós estabelecemos umas normativas para a contratação de serviços por decisão judicial. Uma resolução nós aprovamos dizendo, para se contratar o serviço, quando houver uma liminar que buscou um serviço na saúde pública, que deve ser observado as tabelas da Associação Médica Brasileira. Até então, a administração não justificou até hoje, porque não cumpriu. O juiz da Vara da Fazenda Pública, ela tem dito, encaminhe-se ao Conselho de Saúde a decisão tal, em consideração a resolução tal. Só que aí a administração pública, informalmente, não é formalmente, ela diz, não tem como utilizar a tabela, porque quem vai contratar o serviço não quer não quer aceitar os valores. Agora, recentemente, só para ver como essa resolução tem nexo, ela poderia até ser ajustada, mas ela tem nexo. A meu ver, a administração não cumpre, ela tinha que fazer uma justificativa, considerando que não houve interessado em atender uma licitação, uma compra direta, por conta que a tabela é da Associação Médica Brasileira, deixa de cumprir. Esse, pelo menos, deveria ser a solução. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a compra de serviços através de decisão judicial quando determinada tem que levar em consideração o teto pago pela Agência Nacional de Saúde Complementar, que é o que eles pagam, os planos de saúde pagam quando ressarce o SUS. Porque você sabe que existe uma compensação. Então, quer dizer, ele praticamente deu um aval daquela resolução que nós criamos aqui. Porque é tão absurdo. O cara vai fazer um pedido judicial emergencial, o que acontece? Ele faz uma cotação, num procedimento que custa 5 mil aqui, ele passa a ser 50, passa a ser 80. O cara entra lá com o pedido de duas consultas, consulta de preço, como é que chama lá, avaliação, sei lá. E junta no processo, quando sai a decisão judicial, está lá 80 mil, 70 mil, 50 mil. Quando um procedimento comum desse, se fosse pela tabela do SUS, ele custa 3, 2. O que essa resolução que nós criamos falou? Dizia que teria que ser o teto, o mínimo teria que ser o teto da Associação Médica Brasileira. Que existe uma tabela da Associação Médica Brasileira que regula. Só que até hoje nunca foi cumprido. É difícil cumprir? Aí você vai dizer, pode ser. Mas é preciso justificar, que você tem que tentar, pelo menos. Você teve que tentar a cotação em cima da tabela.
Se não conseguiu, você justifica. Né? Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, o Conselho ele tem essas prerrogativas. Ele pode baixar resoluções, ele pode aprovar. Tem prerrogativa para isso, está na lei, não é uma invenção. Assim como a Câmara Municipal só pode aprovar aquilo que a Constituição permite que ele faça, o Conselho também tem. Ele pode normatizar determinadas regras internas da Secretaria. Ela tem vigência dentro da Secretaria. Mais recentemente, nós aprovamos uma resolução determinando alguns itens obrigatórios no contrato na licitação de contratos para transporte de pacientes fora do município, que é uma reclamação danada. As empresas ganham um contrato, depois, ao longo do tempo, não cumpre o que está no contrato. Nós aprovamos uma resolução determinando exigências que devem ser impostas nesse contrato, na licitação, inclusive, depois no contrato, para que as empresas que ganham uma licitação dessa possam cumprir essas regras no atendimento ao transporte de passageiros fora do município. Nós temos aqui transporte para Barreto, transporte para Jales, transporte para Campo Grande, para Prudente, que são gratuitos, fornecidos pelo município. Então, nós baixamos norma que seja observada. Quer dizer, isso tudo, quando chega na hora de aprovar um relatório de gestão, a não observância dessa norma, a gente no mínimo vai constar lá algumas observações dizendo que deixou de cumprir isso e isso, que era uma aprovação. Aprovar com ressalva. Exatamente. No dia 25 também foi publicada a resolução número 15, que aprovou o relatório da avaliação anual. E num ano complicado como foi o ano de 2020, eu quero aqui, vamos juntar duas coisas. A questão, você falar para a gente a questão do relatório, esse relatório anual, como também como é que foi a fiscalização com a questão da pandemia, porque tiveram que investir até além do valor ali colocado pela Constituição, e também receberam recursos. Três Lagoas acho que recebeu 20 milhões do governo federal, se eu não me engano. Como é que é essa fiscalização porque esse relatório ele engloba tudo que envolveu a saúde, né? É uma missão muito difícil para o Conselho, já que nós somos leigos, especialmente em contabilidade pública e gestão fiscal. Então, é uma dificuldade muito grande. Inclusive, antes de responder, fazer até uma ressalva, nós já pleiteamos para a Secretaria de Saúde que na Secretaria do Conselho tenha um contador com conhecimento de contabilidade pública para nos ajudar na avaliação. A Secretaria de Saúde, igual eu falei anteriormente, ela é uma mini prefeitura, um orçamento que varia de 180 a 200 e poucos milhões por ano. Então é inviável e é difícil um conselheiro voluntário que tem suas atividades. Eu sou advogado, eu tenho meu escritório, eu não posso dedicar 6 horas por dia para atender o Conselho de Saúde, eu não vivo disso. Eu sou um voluntário, então tem essa dificuldade. Todos os conselheiros, cada um tem sua atribuição, ele está doando o seu tempo, que é uma doação que você faz para a comunidade, participando do conselho, ajudando na gestão, ajudando na fiscalização. Então, nós temos as comissões do conselho. A comissão que trata da avaliação orçamentária e execução orçamentária do conselho é que faz a análise da parte financeira. O relatório de gestão como um todo, ele consta as metas previstas e alcançadas e as justificativas, os serviços que foram criados e foram executados, e existem também os gastos que foram feitos. Só que esse relatório a gente faz separadamente e ele é anexado numa aprovação. Tanto que, como você viu a resolução, nós aprovamos primeiro um parecer que é dessa comissão, que eu sou membro dela, a gente faz um parecer, faz uma análise. Lógico que a gente faz aleatória, uma avaliação aleatória. Tem ano que a gente escolhe 1, 2, 3 contratos, dá uma analisada naqueles contratos aleatoriamente, porque são milhares de contratos, você não tem condições de avaliar. E ali a gente faz uma análise daquilo, a gente faz um parecer de um modo geral, considerando também a nossa peculiaridade de ser leigos, né? Não podemos achar que nossa decisão ela é perfeita, por quê? E nem o Tribunal de Contas, nem ninguém pode exigir que o Conselho, por ser composto por cidadãos leigos, possa ter conhecimento técnico suficiente para... Mas ele tem um dos principais, que você não pode deixar de analisar, que já está na Lei de Responsabilidade Fiscal, o próprio Tribunal de Contas cobra, que é se o município está cumprindo a obrigação mínima de investimento em saúde, que é 15%.
o município de Três Lagoas já faz muitos anos que ele nunca gasta menos de 20%. Geralmente oscila entre 25% a 27%, a 29% do seu orçamento em saúde. Então, por quê? Porque a demanda é muito grande. A cidade está crescendo, tudo. Mas Três Lagoas também, por outro lado, tem crescido a receita muito, comparada com outros municípios, é um crescimento vertical. E com isso tem condições de fazer um plano de saúde melhor, com maior investimento. Voltando à sua questão agora, em relação à Covid, da pandemia. No ano de 2020, o município de Três Lagoas recebeu de recursos federais, municipais e próprio repasse de entidades não governamentais, no caso aqui o Ministério Público Federal do Trabalho, que ajudou no município, ele teve um repasse de R$ 31.760.986 o ano passado, 2020. Só para combate à Covid. Só para a área da Covid. O município recebeu outros valores que não era vinculado à Covid, apesar de ser em razão da Covid, mas era para compensar possíveis perdas de arrecadação, que não foi o caso de Três Lagoas. Três Lagoas, ao ano passado, se não me engano, teve 6% de aumento da receita mesmo na pandemia, que é o caso totalmente sui generis, né? Que é os outros municípios caindo aqui, subindo mesmo na pandemia. Mas ele ainda recebeu um valor razoável de complementação de recursos em razão da pandemia, que esses recursos podiam ser utilizados em outras áreas, não era vinculado especificamente para a saúde, era para outros investimentos, como compensação de possível queda de receita. Então, a saúde, ela é uma situação que tem alguns privilégios em razão de situações emergenciais. Então, o ano passado, a lei que regulou a pandemia permitia compra com dispensa de licitação, mas a compra com dispensa de licitação não quer dizer que você não precisa fazer cotação. Então, na análise que eu fiz, no parecer que eu fiz sobre o relatório de gestão e sobre as contas da Covid de 2020, que não foi esse valor tudo, sobrou uma sobra que transferiu para esse ano, mais 7 milhões e pouco, que não foi gasto ano passado e transferiu para o orçamento desse ano. Nós questionamos, por exemplo, 2 contratos que nós entendemos que não estava correto porque não teve cotação. Foi uma única empresa que apresentou preço. Então, a gente colocou no relatório essa observação, essa ressalva, entendeu? Não aprovamos com essa ressalva, orientando que não houve cotação do preço para aqueles produtos. No resto, não houve nenhuma, por parte da análise que nós fizemos, nenhuma irregularidade. Até porque a gente tem que admitir que o comitê que criou da Covid aqui deu uma contribuição muito grande à gestão, né, nesse problema da pandemia. Foi um comitê bastante diversificado, composto por vários segmentos bem representativos, inclusive com o Ministério Público, Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e tudo, que acabava dando um determinado respaldo a essas ações e também acompanhava a possível o uso desses recursos, né? Não com competência, porque o comitê não era para isso, mas junto você começa a avaliar. O uso mais que teve mais problema no Brasil todo, que era a compra desses respiradores, que foi comprado 40 respiradores na época, né? Considerando a média daquele momento, a maioria entendeu que não foi exagerado, não foi superfaturado, porque naquele momento, aqui, acho que se não me engano, custou 85 mil cada aparelho, composto, né, que é um aparelho completo. Ficou dentro da média? Dentro da média, que tinha lugar que custou 160, 170, 180, que aí sim saiu fora. Então aqui a gente entendeu que não houve, foi uma compra preventiva, teve um pagamento antecipado, mas a empresa entregou todos os equipamentos certinho, então não vi, a meu ver, nenhum desvio, pelo menos no geral. Agora a gente não tem como avaliar pormenoramente, mas no geral não vi nenhum desvio nessa área dos recursos da Covid. Pode ter um caso ou outro de um produto a gente tem situação que ficou muito difícil avaliar. No início da pandemia você comprava uma máscara por X,
Quando chegou no pico da pandemia, por Y. Então, às vezes teve, porque o mercado, quando teve a demanda exagerada, você não encontrar o produto sobe muito. E às vezes há essa situação que, se não for analisada com uma certa cautela, pode ser às vezes injusto. Você achar que teve superfaturamento com interesses escusos e, na verdade, é a demanda do mercado que fez com que subisse os preços. Como muitos produtos subiram, especialmente insumos médicos, de um modo geral, subiram drasticamente nesse período da pandemia. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado. Hoje nós estamos tendo um problema que eu gostaria até de, depois, num parênteses, falar um pouquinho mais sobre os problemas de medicamento, a gente vai falar, mas volta essa situação de preços que subiram demais fora das tabelas. Vamos lá, Milton. Tem uma polêmica que a gente às vezes vê na imprensa, na rede social, na Câmara também, sempre alvo de debate. Pessoas que elogiam atendimentos que tiveram do Hospital Auxiliadora, outros que criticam. Como é que funciona a fiscalização de vocês com a contratualização do município com o hospital, esses serviços que são prestados lá? E até porque, acho que agora em novembro, estão já estudando para se renovar esse contrato. Como é que é essa contratualização, a fiscalização do Conselho nela? A contratualização ela é renovada anualmente, né? Anualmente é discutido. Tem uma comissão da administração municipal, que dessa comissão tem 2 conselheiros, um titular e um suplente, que acompanham essa discussão da contratualização. Além disso, esse contrato que é feito anualmente, ele tem as auditorias que são feitas nele. Aqui nós temos a auditoria municipal, que é um órgão bastante competente, que faz periodicamente auditoria no sistema para ver se está cumprindo tudo aquilo que está no contrato, se está em conformidade ou não conformidade, todas as cláusulas que tem ali, daquela prestação de serviço, se está cumprindo os objetivos, se está... Então, não é uma coisa assim que possa dizer que tem ilegalidade. Não tem. Pode haver, às vezes, algumas coisas deixam de cumprir aqui, mas é compensado ali, é corrigido quando tem alguma falha, porque a auditoria tem essa finalidade, avaliar se os recursos que foram repassados, se houve a contrapartida daquele contrato. Então, não tenho, assim, coisas que pode dizer assim, tem gravidade que o hospital faz. Não. O hospital está sempre buscando mais recursos. Isso é uma realidade. Ele está sempre tentando buscar mais recursos possível. O hospital é um hospital grande, tem uma estrutura pesada, com muitos funcionários, e às vezes o hospital está sempre tentando buscar outras formas de contratualização para que ele se mantenha, tenha suporte para se manter. O que houve no ano 2020 para 2021, em razão da pandemia, é que houve uma suspensão da obrigatoriedade das contrapartidas ser completa para receber o que tinha no contrato. Porque determinadas coisas suspendeu, o hospital não tinha culpa, mas ele tinha que manter uma estrutura. As emergências, as urgências não parou na pandemia. Todos os serviços de urgência e emergência, o hospital atendeu durante a pandemia. Determinados serviços foram restritos em razão... Cirurgias eletivas, a cirurgia eletiva foi por quê? Porque não tinha, até o cidadão estava com receio de ir no hospital, ninguém queria ir no hospital. Tanto que eu fui fazer uma visita, uma inspeção no hospital a pedido do Ministério Público, foi composto por nós do Conselho, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Regional de Enfermagem e pelo CREA. Nós, quando fomos entrar na área da Covid, ninguém quis entrar. Quem entrou foi só eu. Quer dizer, todo mundo com medo de entrar no hospital. Então, muitos pacientes, muitas pessoas que tinham necessidade de exame, alguma coisa, não foram no hospital, não iam no hospital. Então, reduziu, mas mesmo assim o hospital não poderia deixar de receber a contratualização sob pena de quebrar o hospital também, que a estrutura dele não parou por conta disso. Então, foi suspensa essa obrigatória de cumprir 100% das contrapartidas.
Mas a auditoria faz normalmente essas inspeções e elas trazem o resultado desses relatórios. A auditoria vem para o conselho, a gente analisa aquilo que a gente achar que tem dúvida, a gente convoca a auditoria no conselho para explicar, para ter as dúvidas. E aí a gente vai aquilo que a gente tem dúvida, cobra da Secretaria de Saúde para se ajustar. Então essa é a finalidade do conselho. Aí você perguntou, como é o atendimento do hospital? Gente, saúde pública, ou saúde de um modo geral, ela é um serviço que nunca agrada a todo mundo. Isso é uma realidade. As pessoas às vezes reclamam do SUS, né? Você tem um plano de saúde, você vai lá, você fica na fila 2 horas para você ser atendido. Tem gente que chega no SUS que é atendendo dentro de 30 minutos. Não é possível isso. Né? Se você vai na unidade de saúde, você vai num lugar que tem um atendimento, você tem, de acordo com a demanda, de acordo com a prioridade, a classificação de risco em todas as unidades eu já tenho. Se você é aquela classificação mais não emergencial, passa na frente quem tem prioridade na classificação de risco. Só que as pessoas às vezes criticam por isso. É bem verdade que tem um outro lado. O outro lado difícil são as eletivas. Os procedimentos eletivos são a maior dificuldade do SUS. Isso aí, desde o ano passado, que eu tenho cobrado da gestão para que... Mas existe uma resolução do secretário estadual de saúde suspendendo esses atendimentos eletivos em razão da dificuldade de insumos, especialmente os remédios para sedação, que estava em crise no Brasil todo, e como tinha a pandemia muito forte, se você usasse para outros procedimentos, poderia faltar para a Covid. Então, houve uma suspensão por determinação do secretário de Estado da Saúde, que praticamente só os procedimentos emergenciais de urgência seria feito. Se nós já tínhamos uma demanda relativamente grande, com esse problema de quase 2 anos de pandemia, nós temos um acúmulo de demanda reprimida. A prefeitura voltou parece que a liberar a partir de julho. Sim, tá voltou. Apresentado, tem algum plano aí? Porque realmente, para dar vazão a isso aí, porque tem muita coisa reprimida aí, né? Tem. Especialmente cirurgia, igual de vesícula, de hernia, de catéter, colocação de catéter urológico. São procedimentos que tem muitos. E tem alguns exames de alto custo também que tem bastante a fila, porque são ressonâncias. Esses exames de alto custo, ele acaba tendo em menor quantidade e acaba a fila sendo grande. E com isso vai acumulando e determinados exames para você concluir um diagnóstico, ele é essencial. Né? Então, quer dizer, se você demora, às vezes tem determinadas coisas que pioram a situação e pode comprometer a vida das pessoas. O município e o Estado. O Estado está com a programação aí, que já ficou sabendo, que vai fazer 2 mutirões. Um mutirão de exame e um mutirão de cirurgia. Ainda não está claro quais as áreas que serão feitas dessas cirurgias. O município também vai fazer alguns mutirões aí. Parece que eu tomei conhecimento já que até a Câmara está destinando uma parte de recurso do ODS também para ajudar. Que vai ser feito um mutirão para você diminuir essa demanda reprimida de várias cirurgias. Isso tudo é feito pelo sistema de regulação. O sistema de regulação vai levantar aqueles casos e vai ser, quando o município definir quais são os procedimentos que vai ser feito, porque tem tantas as áreas, às vezes vai escolher determinadas áreas e vai fazer uma quantia de cirurgia de hérnia, uma quantia de vesícula, uma quantia, vai definindo para que possa diminuir essa fila de demanda. E é o que nós estamos cobrando da administração o mais rápido possível, isso para aliviar. Realmente tem pessoas que estão na espera há muito tempo e com essa pandemia muita gente está sofrendo há muito tempo. Nós tivemos um caso, nós estávamos cobrando muito essa cirurgia de retirada de catéter urológico, porque você coloca, o prazo dele é 90 dias, tinha gente que estava com 1 ano sem tirar. Aquela pessoa começa a urinar sangue, é um sofrimento, pode até levar à morte se houver uma infecção grave. Por quê? Por causa disso. Então, a gente estava cobrando que tinha a reclamação muito grande, porque causa um sofrimento muito grande para o paciente. Mas o município realmente tinha essa dificuldade, porque não era um problema só de Três Lagoas, era um problema do Brasil todo. Então, com isso também a gente tem que reconhecer que não é culpa exclusiva do município. Agora, essa decisão de fazer esses mutirões vai ser importantíssimo para diminuir essa demanda e, com isso, aliviar o sofrimento de muitas pessoas.
Você falou aí sobre falta de insumos. Realmente nós tivemos isso no Brasil todo no início do ano. Em relação aos remédios que são pactuados e os não pactuados, parece que estava tendo um problema aí com os não pactuados, com falta de alguns. Houve problema na questão dos insumos para se adquirir alguns medicamentos. A secretária de Saúde, a gente entrevistou ela aqui, e ela falou que, inclusive, algumas licitações eles lançaram e deu até deserto, porque não houve interessado. Como é que está essa questão hoje? Então, esse é um problema muito sério que está prejudicando muitas pessoas carentes, que precisam desses medicamentos e não tem recurso para manter. Tem gente que está deixando de comer para comprar determinado medicamento. Essa lista não pactuada, o que é essa lista não pactuada? Ela não tem em todos os municípios. É uma demanda que vai sendo acumulada pelas ações judiciais de busca desses medicamentos. Com isso, a administração antecipa, vai criando uma lista daqueles que são mais regularmente buscados via judicial, porque não tem na lista pactuada, e vai criando, e o município compra esses medicamentos, que geralmente é de uso continuado. Compra esses medicamentos e distribui para essas pessoas devidamente cadastradas que necessitam. No início do ano, não sei precisamente se foi março ou abril, o sistema que o município adotava nas compras geral dessas listas, o Tribunal de Contas suspendeu, não permitiu a realização da licitação do jeito que era comprado antes. Proibiu de fazer, determinou que fizesse de outra forma, individualizado, preço individualizado, tal. Que eu não sei tanto detalhes sobre esse procedimento, mas sei que foi isso. Aí o quê? Quando a prefeitura foi tentar comprar da forma que o Tribunal de Contas entende como correta, as empresas que são as distribuidoras do produto, elas não têm interesse, porque a tabela que é utilizada lá, ela é muito baixa, considerando todas essas alterações que houve no mercado em razão da pandemia. Então não tem, as licitações estão dando deserta. Mas com isso, já teve até então 2 licitações consideradas desertas. Acho que a administração estava esperando inteirar 3 para depois ver se comprava por dispensa, já sem ter que observar a tabela. Porque veio a discussão para o Conselho recebe reclamação de todas essas pessoas que estão precisando do medicamento. Tem medicamento que custa R$500, o cara ganha 1.000, compra 500, como é que ele faz para sobreviver? Então é uma situação realmente difícil, de muito sofrimento para muitas pessoas. Então nós sugerimos, aprovamos uma sugestão ao prefeito, encaminhamos para o prefeito uma sugestão, que nós não temos o poder de determinar nada, nós temos o poder de sugerir. Que o prefeito, como autoridade pública e política do município, tem muitas formas de resolver problemas. Quando se quer decisão política, se quer resolver um problema, você resolve. Eu quero fazer uma rua e eu tenho empecilho, você resolve todo o empecilho que você quer fazer. Mas na saúde é a mesma coisa, não é diferente. Então, na visão nossa lá do Conselho, nós sugerimos 2 situações. Uma, o prefeito buscar o Tribunal de Contas para chegar num acordo qual é a melhor forma de, já que não está conseguindo comprar pela via que o Tribunal de Contas está determinando. A segunda seria o município entrar com uma ação na justiça em caráter emergencial, pedindo uma liminar, autorizando comprar esses medicamentos com dispensa de licitação na tabela que tiver, para atender essa população emergencialmente até que chegue um denominador comum em relação a essa situação do Tribunal de Contas, para que possa suprir essa necessidade da população que está passando com toda essa dificuldade. Essas sugestões nós encaminhamos para o prefeito. Eu não sei qual é o caminho que ele vai tomar, não compete a nós, mas nós fizemos a nossa parte sugerindo isso. Mas está tendo problema seríssimo. Na lista de medicamentos pactuados, o município tem tido uma boa distribuição desses medicamentos. Tem uma média de 5 a 10% que sempre falta. Alguns medicamentos falta ainda. Mas a gente entende que a gestão pública é muito difícil. É possível você ter dificuldade numa compra, numa outra, e faltar algum medicamento. Mas a gente não pode fazer uma crítica generalizada e dizer que não está tendo atendimento. Tem tido uma boa resposta, a gestão da saúde tem se esforçado para repor esses medicamentos que acabam nas farmácias, mas tem demanda, reclamações ainda de em torno de 10%, 5 a 10% de medicamentos que são de uso
constante são receitados que falta nas farmácias. O pessoal reclama muitas vezes é insulina, né? São muitas coisas que são de uso, né? Que são de uso constante, que são mais receitados pela rede, né? Pelos profissionais da rede. Então, esses medicamentos não podem faltar realmente, que eles causam impacto. O cidadão sai do posto de saúde, não tem dinheiro, se ele não tiver o medicamento, ele vai ver o quê? Então, algumas vezes existe bastante reclamação, mas você analisando pontualmente, ela não é generalizada, ela tem pontualmente, mas já chega a repercutir. O ideal é um bom planejamento para que não falte, porque os medicamentos pactuados, grande parte deles são comprados de laboratórios públicos, que tem mais fácil no aspecto quando é planejado, porque o laboratório público ele tem que ter mais planejamento, por quê? O laboratório público geralmente pertence aos estados. E a prioridade é atender os estados dele. Tem o laboratório público do Pernambuco, São Paulo, vários lugares. Então ele primeiro produz para o seu estado, aí a sobra que ele vende para o restante do Brasil. Então é preciso ter um planejamento para que ele possa ter esse medicamento, que o custo é baixíssimo. Se você compra na rede privada, vai comprar pelos laboratórios privados, o custo é outro. É muito mais caro. Então, parte desses medicamentos pactuados você compra no laboratório público e parte são da rede privada. Então, mas eu reconheço que a administração tem tido essa preocupação, tem tentado melhorar isso e é louvável, porque realmente a população precisa disso aí. Vamos lá. Você comentou agora há pouco até de oscilação de orçamentos. E tem alguns casos de tratamento que as pessoas entram na justiça e conseguem eliminar para tratamentos até considerados caros, às vezes até que nem são responsabilidade do município. Como é que é a fiscalização de vocês nessas questões de judicialização da saúde? Por exemplo, esses atendimentos de home care, às vezes uma transferência de avião, por exemplo, ou de UTI, às vezes tem que ser feita e o preço muitas vezes é muito acima do praticado pelo mercado. Home care principalmente, como é que funciona isso aí? Essa é uma área muito difícil de controlar e nós do Conselho não temos condições de fiscalizar isso, a gente reconhece, porque são procedimento feito em razão de decisão judicial e é aquilo que a gente volta a falar. Quando a Defensoria Pública é a maior credora, vamos dizer assim, de ações na área de saúde pública, de busca de liminar na área de saúde pública. E quando eles vão entrar com um processo desse na justiça pedindo uma sentença favorável para se comprar ou para se fazer um tratamento ou para fazer uma manutenção continuada de tratamento, ele leva orçamentos, né? E esses orçamentos são feitos, às vezes, pelo próprio paciente, a família do paciente. Você vai num pedido daquele lá, eu quero um orçamento que eu quero entrar na justiça. Aquela empresa coloca o orçamento lá nas nuvens. E é muito difícil, como você fazer isso? Como você vai fazer essa cotação de preço se não for de jeito? Por isso que essa decisão do Supremo eu achei interessante. É preciso que tenha uma regulamentação sob pena de desvirtuar drasticamente o uso do recurso público. A vida não tem preço, mas você paga uma fortuna para salvar uma vida e você vai deixar morrer quantas outras pessoas em razão daquela fortuna que você gastou para salvar a vida? Porque quando você prioriza se o recurso é limitado e você gasta tudo numa situação, você vai comprometer todo o restante do sistema. No ano de 2019, se não me engano, foi 2.500.000 e poucos só de gasto com liminares. Tem tratamento aí que dura até o cara morrer. Esse sistema que você falou da home care aí, tem alguns que tem acompanhamento constante. Custa 90 mil por mês, outros 80, outros, né? Então, o que o Conselho tem sugerido, tem discutido, tem proposto, tem cobrado, que o município cria uma estrutura dela própria, às vezes, para que evitar de ter esse gasto oneroso com essas ações judiciais. Mas a maior parte das ações judiciais, elas são em tratamentos que não são de competência do município. Mas para a justiça, a saúde é única. Quem é o ente que é obrigado a cumprir é o município. Existe um sistema de compensação
atendimento de alto custo, de alta complexidade, que é do Estado e da União, quer dizer, o Estado o município é condenado, mas ele na própria sentença diz que ele pode compensar isso aí. Mas em última análise a corda arrebenta aqui no município, que é quem tem que cumprir sob pena de ser preso aqui. Então, e às vezes a situação é muito difícil. Há exemplo, para você ver como é difícil, que tem liminar que foi dada mais recentemente aí sobre esses medicamentos não pactuados, que mesmo que a liminar não conseguia comprar. Por quê? Por causa dos preços. Né? Então tem precisa ter um olhar de buscar uma solução que ela seja boa para a população, para não faltar o atendimento e ao mesmo tempo não onerar tanto, que quando você onera nesses atendimentos, você prejudica como a maioria da população, que o serviço é de um modo geral para todo mundo. Quando você corta o recurso, você gasta mais aqui para uma minoria, a maioria acaba pagando a conta. Né? Se você for analisar, por exemplo, como leigo, fica uma matemática que não é tão exata, porque você tem que gastar 15% com saúde, vamos colocar, gasta 27%, gastar 25% com educação, tem gastado uma média de 27%, então peraí, deu 54%, aí você tem 6% de repasse para a Câmara, já deu 60%. Mas aí você gasta 59, 60 com folha, deu 120. Então tem alguma coisa aí que a conta não está fechando. É que recebe muito recurso de fora também. Né? Tem recursos extras orçamentários que entram, né? Tem emendas parlamentares que entram também, que tanto o hospital quanto a saúde pública recebe. Também recebe. Então tem os chamados extras orçamentários, né, que entram. E esse cálculo também, é preciso esclarecer, ele não é de todos os recursos, né? Tem determinados rubricas orçamentárias que são. O que eu quis dizer é que os prefeitos acabam trabalhando muito no limite, sim, né? Sim. Sobra muito pouco para investimento, né? Agora, às vezes a gente vê o orçamento da saúde, que, se não me engano, o ano passado foi 184, se não me engano, eu não estou bem a par, não anotei isso. Né? Vai ficando velho, fica ruim para lembrar números. O ano né? que vem parece que é 220. 200 e pouco, você vê. Mas você tem que levar em conta quantos por cento desses 220 milhões são para a saúde propriamente dita. Porque tem a folha de pagamento. Tem a folha e o custeio, né? Então, por isso que eu estou falando. Então, as pessoas dizem, não, mas é que tem a saúde, para você prestar saúde para a população, tem o medicamento, tem os exames, o custeio desses serviços de diagnóstico, todo o serviço que tem. Mas também tem quem faz o serviço, que é o quê? O médico, o enfermeiro, o técnico enfermário, o dentista, o auxiliar. E tem o custeio, tem carro para andar, tem combustível, tem papel, tem toda uma estrutura que está embutida nesse custo. Com a mudança que houve na emenda constitucional 29, que na época a maior discussão lá atrás, que eu fui do conselho lá em 90 e pouco, era quando não tinha aprovação da emenda 29, é que os gestores colocavam no orçamento da saúde tudo quase que ele queria. Eu fiz uma rua beirando um posto de saúde, eu colocava no orçamento com gasto de saúde. Eu reformava não sei o que e eu colocava com gasto de saúde. Agora mudou muito. Com essa mudança, ficou bem claro o que é ações de serviço de saúde. A lei especificou claramente, tem resoluções, tem portaria, tem tudo regulando isso. Aqui só pode ser aquilo. Mas foi incluído, que naquela época não era, a folha de pagamento. Né? A folha de pagamento hoje ela está incluída no orçamento da saúde. Que é atendimento para a saúde. Que antes, não, ela entrava, mas ela não entrava na folha, na fonte zero lá do município, mas não entrava no orçamento da saúde, dos investimentos que vem da saúde. Hoje permite, né? Então, quer dizer, quando você vê um orçamento desse tamanho da saúde, gasta 200 e tantos milhões em saúde em Três Lagoas, e alguém fala, ainda não é boa a saúde. Tem mais de 1.200 funcionários só efetivos, exatamente. Né? Então, a saúde é uma das secretarias, uma das maiores secretarias. Saúde e educação são as duas maiores secretarias, em termos de pessoal e de orçamento, né? Porque tem a necessidade, e é um negócio que cada dia aumenta mais. As demandas de saúde, elas não acabam. Com a saúde universalizada, com o avanço de novos procedimentos, novos aparelhos mais sofisticados, que você vai criando mais necessidade. E tudo aquilo que você cria, você não regride mais. Você só pode aumentar, diminuir nunca. Então, com isso, vai cada vez mais onerando e é preciso ter uma boa gestão.
porque você tem que evitar o ralo. Quanto mais você evitar o ralo, mais você aproveita o orçamento que tem. Então, uma boa gestão ajuda muito de você evitar desperdício naquilo que não tem resolutividade. O que precisa da saúde pública é resolutividade. Um médico que atende um paciente com satisfação, 70% do tratamento está só no atendimento. Aquele profissional que atende mal o paciente, ele sai dali e vai procurar um outro. É mais gasto que vai ter. Tem toda uma sistemática, quer dizer, trabalhar o servidor, o profissional da ponta, para que ele atenda bem, para que ele tenha diálogo com o usuário que vai lá, tem educação, tem tudo. É um trabalho constante. E com isso você contribui para melhorar. Hoje a Três Lagoas é uma cidade bastante privilegiada. Quem não conhece, às vezes outros locais, fala de Três Lagoas. Três Lagoas tem várias unidades de saúde, em cada bairro tem a estratégia de saúde da família, que é um atendimento muito mais personalizado, muito mais próximo do cidadão, que ele tendo bom atendimento, você resolve 80% dos problemas só ali, sem precisar buscar outras coisas. Aqui vem muita gente da região, de municípios. Sim, nós temos uma macro-região, né? Aqui é uma macro-região. Você acaba recebendo paciente de outros municípios que entra aqui na cota do município, que os municípios pequenos, na realidade, eles lavam a mão, eles têm a ambulaterapia, que chama, né? Que é a ambulância, só tem a ambulância, né? E leva para outro lugar. Quer dizer, mais um município sede, igual o caso aqui de uma macro-região, igual a nossa aqui, macro e micro-região, ele acaba tendo uma demanda maior que recebe paciente dos municípios vizinhos. E com isso também seu orçamento acaba sendo onerado com isso. Então, é uma boa gestão. Nós estamos otimistas que com a inauguração do hospital possa implantar verdadeiramente a regionalização, que a regionalização está com mais de 20 anos, 25 anos que fala nela, mas na prática ela não está funcionando ainda. Que quando criar a regionalização vai ter uma comissão intergestora regional que vai discutir com os municípios que compõem essa macro-região, que também vai compartilhar recursos, que com isso você ajuda... Porque hoje Três Lagoas acaba bancando, por exemplo, o caso do Auxiliadora hoje, que ele faz um atendimento regional... Três Lagoas acaba bancando muito atendimento de fora. Com a inauguração do hospital regional, pode fazer com que muitos serviços feitos ali hoje vão para lá, que é do Estado, e aí vai até sobrar um pouco mais de recursos também. É bom esclarecer também que é o seguinte, esses atendimentos da macro-região, o Estado entra com uma cota, tanto que todas as pactuações o Estado participa. Porque ela entra com uma cota exatamente por quê? Porque é da macro-região. Mas nunca supre todo o gasto. Acaba sendo o município sede aqui, o município acaba sobrando para ele bancar parte desse recurso, porque o Estado entra com menos recursos. Se você analisar as três esferas de governo de investimento em saúde, o Estado é o que menos investe. Porque ele tem a obrigação de investir 12%, quase todos os governos, quem analisa as contas no Tribunal de Contas, sempre vai receber. Vai ter contestação lá, que ele colocou coisa que não era, que não chegou o percentual. E os municípios, como você está vendo aí, é quase o dobro do que está previsto. O Estado nunca chega no mínimo. Quando chega, é no limite. Então, quer dizer, hoje o ente federativo que menos investe em saúde é o Estado. Mas nessas macro-regiões, a gente tem que reconhecer que tem uma cota partida do Estado também. Nas pactuações, o Estado entra com uma cota partida. Você comentou aí de uma sugestão do Conselho em relação a essas transferências de pacientes que vão para outras cidades. Como é que é feito lá, por exemplo, atendimento a esses pacientes? Tem casa alugada? Como é que é, por exemplo, questão de alimentação? Principalmente onde tem que passar bastante tempo, como é o caso de Barretos e Campo Grande, né? Toda essa cidade que tem um número razoável de pacientes que são atendidos, igual Barreto e Campo Grande, e agora nós temos Jales também. Mais recentemente foi licitado transporte para Prudente, mas Prudente tem bem menos, pouca coisa aqui. Em Barreto e Campo Grande tem uma casa de apoio. Essa casa ela é bancada pela Secretaria de Saúde, o Conselho geralmente avalia a instalação, se cumpre. Nós fizemos recentemente em Campo Grande, fizemos fazer uns relatórios do Ministério Público e tal, foi mudar de prédio, ajustado lá para atender.
tenha boas condições de atender. Ela geralmente não fica muitos dias, poucos pacientes ficam muitos dias lá, né? É porque geralmente tem um carro que vai todo santo dia, vai para Barreto e volta. Ele leva o paciente, aqueles pacientes que vão fazer o exame, fazer as avaliações e retornam. Então, ou quando muito, de um dia para o outro. Não tem obrigatoriamente o fornecimento de alimentos. Não tem. Tem pouso, descanso, repouso, mas tem uma casa para você ficar lá descansar, para você, se precisa até pousar, tem. Mas não é fornecido. Em Campo Grande, se não me engano, o município fornece alguns alimentos e deixa lá, e se a pessoa quiser fazer, pode fazer. Porque tem uma funcionária que cuida da casa, mas é os próprios pacientes que, se quiser, que fazem. Eu não sei direito se Barreto tem a mesma coisa, se fornece alimento, mas tem lá instalações adequadas, se o cara quiser fazer, também pode fazer. Mas não é obrigatoriedade do município fornecer o alimento nesse caso. Mas tem o transporte e tem lá essa casa para a pessoa esperar. Quem terminou o exame até no horário de voltar, tem um local para descansar, para repousar. Geralmente são pacientes que às vezes estão com bastante debilidade, precisa desse local. Então, ele não tem um grande custo para a pessoa que vai fazer esse tratamento. Mas hoje o atendimento, pelo menos as últimas informações que tem, está bem, não tem reclamações que a gente tem conhecimento. Então, vamos lá para a gente concluir aqui, Milton. Em linhas gerais, até pela complexidade de uma cidade do tamanho de Três Lagoas, com tanta demanda, principalmente da região, o investimento na saúde está contento. Nós temos que estar sempre buscando a melhora, né? A saúde, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele precisa caminhar sempre para um aperfeiçoamento. Ele é o melhor plano de saúde, um dos melhores planos de saúde do mundo, porque ele te dá apoio completo. Mas é preciso que haja alguns maior investimento, especialmente nas esferas federais e estadual. A esfera federal e a esfera estadual. Para que você melhore. Por exemplo, as tabelas são muito antigas, sem reajuste. Isso compromete, porque você acaba, os procedimentos acabam sendo protelados, em razão, muitos órgãos reclamam que não cobre o custo, aí fica buscando outros serviços para complementar, e com isso cai a qualidade do serviço. É preciso melhorar. Mas Três Lagoas, apesar de que ela tem aí, nas estatísticas, 121 mil, se não me engano, habitantes, mas a gente sabe que nós temos 140 para lá. Esses restantes habitantes, ele usa a nossa rede e ele não o município não recebe por isso. Os recursos repassados ao município, ele é per capita, é por pessoa, por número de pessoa. Ele é calculado de acordo com o número de pessoas. Quer dizer, se nós temos 120, temos 140, 150, nós temos 20, 25 mil pessoas que usufruem de toda essa rede pública de saúde, sem que o município receba do Ministério da Saúde a contrapartida. Por quê? Porque ele é invisível, é um cidadão invisível, que ele está aqui no município, utiliza o serviço do município, mas ele não entra nas per capita de repasse de recursos. Quer dizer, isso também prejudica. E por ser uma cidade polo, ela é mais, assim como é uma fronteira, igual é Ponta Porã, é Corumbá, elas têm mas lá já existe uma previsão legal de um acréscimo de repasse por ser fronteira. Aqui não. Aqui nós somos fronteira de estado, mas aqui é uma cidade polo, e nós temos esse problema. A cidade está em processo de industrialização muito grande, que você tem uma população flutuante muito maior que muitas outras cidades, e esse público ele não é computado para fins de repasse de recursos na área de saúde. Quer dizer, na área de saúde não, todas as outras áreas, saúde, assistência social, né, educação, tudo compromete o orçamento do município a mais com isso. Mas, em linhas gerais, eu acho que a saúde pública de Três Lagoas, comparando com outros municípios, eu sempre gosto de deixar registrado, eu sou antigo, eu vivi a era antes do SUS. O cidadão que não tinha um emprego de uma carteira registrada, para ele conseguir uma consulta, era a coisa mais difícil do mundo. Às vezes ficava uma semana, a noite toda, num postinho de saúde daquele lá, para pegar uma senha, para depois ficar mais não sei quantos dias esperando para conseguir uma consulta. Então, as pessoas que não viveram isso, ele hoje talvez reclama, mas não sabe o que era a realidade antes do SUS. Existe o antes e o depois do SUS.
Nós temos algumas coisas que são difíceis ainda, tem alguns procedimentos de maior complexidade que é mais difícil, mas o atendimento primário hoje no Brasil, e aqui em Três Lagoas especificamente, é considerado de muito bom, o primário. Aí vem os secundários, outros, a média, alta complexidade, que começa a complicar um pouquinho mais, porque existe demanda de especialistas, demanda de outros procedimentos de alto custo. Mas o primário, que é você ter um médico para você consultar, você ter um atendimento ali emergencial do medicamento rápido, isso nós temos uma saúde de boa qualidade, a gente tem que reconhecer isso. Aí tem essa parte que é mais difícil, que envolve maior recurso, envolve não só o município, porque às vezes o município tem determinados serviços que ele não tem aqui nem para comprar. Aí, às vezes, é preciso buscar em outra cidade, e quando se busca em outra cidade, onera todo sentido, o transporte, onera o sofrimento para o paciente tem que deslocar, às vezes o custo para o município. Você deslocar um paciente aqui em Campo Grande, por exemplo, ele tem um custo caro. Além do sofrimento da pessoa, tem um custo. Então, tudo isso prejudica. Mas Três Lagoas tem melhorado bastante, a maioria das especialidades hoje já tem em Três Lagoas. A Secretaria de Saúde tem procurado comprar de terceiros, hoje o serviço que ela não tem na rede, para melhorar, ainda em quantidade pequena, em razão do custo, porque também não é obrigação do município, o problema é esse, que o município gasta demais por conta disso. Tem certos serviços que não é competência dele, mas para ele atender seus munícipes, ele acaba comprando alguns serviços, aí compra em quantidade pequena e por isso, às vezes, a fila, que ainda prejudica. Mas, de um modo geral, eu acho que a saúde pública de Três Lagoas é boa. Nós conversamos aqui com o Milton Gomes Silveira, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Milton, eu acho que nesse período, nesse nosso bate-papo aqui, muita coisa pode ser esclarecida para a população de Três Lagoas. Eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu sei que é uma oportunidade de estar passando para a população essa realidade. Eu sei que eu não sou um especialista 100%, a gente contribui, está lá há um bom tempo, a gente procura tomar conhecimento da realidade, mas eu não sou especialista, mas na medida do possível a gente passar essas informações para a população também ter consciência da realidade. Quando você sabe a realidade, você se sente mais seguro daquilo que você quer, que você deve fazer. A população às vezes exalta ou fica extasiada em algumas coisas, e a rede social acaba extrapolando na maneira de expressar sobre o poder público de um modo geral, especialmente nessa área. E as pessoas, quando estão com problemas, sabem que o seu emocional é maior ainda. E com isso, quando você não tem conhecimento, às vezes você fala coisa que não é verdade, que não tem fundo de verdade, que não é a realidade. E com isso, às vezes, prejudica sem saber, por uma fala que não tem cabimento. Então, a melhor forma, o que é? É conscientizar a população para que ela tenha conhecimento da realidade, buscar as informações. Só, já fechando, que eu estou até passando, encerrando. Fica à vontade. O Conselho de Saúde é um instrumento da comunidade, o controle social. O Conselho de Saúde chama-se controle social. A população tem acesso, é porta aberta, as reuniões de conselho são públicas, tanto que nós mudamos um local para ter mais espaço para a pessoa que quiser ir lá. Tem uma reclamação, leva lá, nós não temos poder de gestão. Deixar bem claro, o conselho não tem poder de gestão. E nós, conselheiros, nós não podemos interferir individualmente em favor de A ou B. O conselho tem que interferir nos problemas que atingem aquela causa, mas não que nós não podemos fazer a advocacia administrativa individual, porque se a gente fazer isso, a gente perde o objeto do conselho. A gente tem que buscar o seguinte: tem várias reclamações sobre determinadas coisas. Aqui nós vamos cobrar do município que seja resolvido o problema daquela situação. Mas eu não posso, como conselheiro, chegar lá: secretário, eu quero que você resolva o problema de fulano, o problema de Beltrano, porque aí você fulaniza as coisas e não é essa a missão do conselho. O conselho, a missão dele é defender aquilo que é de interesse da coletividade. Se você procurar buscar individualizar os problemas, você fulaniza isso e com isso você sai fora da obrigação principal, que é defender o interesse coletivo. Então, mas o conselho está aberto à população, tem uma secretaria executiva lá, que funciona no horário de expediente,
que pode ir lá, eu queria fazer uma reclamação, eu queria uma sugestão, ela vai anotar, ela vai disponibilizar aquilo, vai passar para a mesa diretora do conselho, aquilo que não for competência, ou aquilo que for importante debater no plenário, vai ser colocado em pauta, vai ser discutido, vai ser encaminhado às solicitações da secretaria, e esse é o procedimento que a sociedade pode fazer e buscar para que você contribui com a melhoria do sistema, ou para estar levando os problemas que às vezes não é de conhecimento de todo mundo também, que possa estar tentando solucionar. É uma satisfação, Sebastião, estar aqui falando para a população de Três Lagoas, num assunto tão importante que é de interesse de todo mundo, de toda a cidade. Muito obrigado. E eu quero lembrar você que toda quarta-feira e toda sexta-feira, a partir do meio-dia, a gente vai estar sempre colocando uma entrevista nova com assuntos relevantes para vocês. Se você gostou dessa entrevista, se você gostou dos assuntos aqui abordados, compartilhe, curta a nossa página, compartilhe essa informação para que ela possa chegar mais longe. Até a próxima, se Deus quiser.